Bom dia a todos, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à Escola Judicial, à nova Escola Judicial, para prestigiar nossa aula inaugural, o marco oficial de início de nossas atividades. Convidamos para compor a mesa de abertura a senhora desembargadora Lourdes Linhares, presidente do TRT5. Convidamos também a desembargadora Margarete Costa, diretora da Escola Judicial. E convidamos ainda a senhora juíza Angélica Melo, presidente da Atracim. Nós passamos nesse momento a execução do hino nacional. Gostaríamos de registrar a presença do Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho da Bahia, Dr. Luiz Carneiro, do Dr. Ivan Isaac Ferreira Filho, presidente da ABAT, doutora Cristiane Gurgel, representando o Instituto dos Advogados da Bahia. Queremos registrar ainda a presença de magistradas do Tribunal de Justiça da Bahia, a doutora Ana Barbona Sanches, doutora Rosana Fragoso, Modesto Chaves.
Com a palavra, nesse momento, a presidente do TRT5, doutora desembargadora Lourdes Meirelles. Prezados magistrados, procuradores, servidores, estagiários e demais presentes. Bom dia a todos. Saúdo a todos na pessoa da desembargadora Margarete Costa, ao tempo em que agradeço o convite para compor esta mesa de abertura da aula magna da Escola Judicial. A escolha do tema desta aula não poderia ser mais acertada: direitos humanos e trabalho. Falar de direitos humanos significa tratar de um ideal civilizatório que deve ser constantemente buscado. Significa falar dos direitos de todos, direitos inerentes às pessoas pelo simples fato de serem humanas. Sabemos que é um discurso fruto de conquistas, de lutas, que resultou na Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas que não são direitos facilmente respeitados, diante dos conflitos de interesse. Daí a importância da justiça do trabalho e da abordagem que o professor nos trará. Parabenizo o Dr. Roberto Fragale pela inovadora experiência, vivendo o trabalho subalterno, por intermédio da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Estamos ansiosos para conhecer o projeto, no qual alguns magistrados puderam vivenciar o universo de trabalho dos chamados invisíveis, literalmente se colocando no lugar dos trabalhadores. Colocar-se no lugar do outro é importante para a busca da concretização da igualdade real e da defesa dos direitos humanos. A luta pela concretização dos direitos humanos no mundo do trabalho é um constante combate a todas as formas de discriminação, que certamente será abordada com maestria pelo professor Roberto Fragale. Aproveitem, gente, a aula magna e toda a programação da Escola Judicial ao longo deste ano. Obrigado, um excelente dia para todos. Com a palavra, a diretora da Escola Judicial, a desembargadora Margarete Costa. Bom dia a todos, formalmente. Agradeço a presença em particular e saúdo, a princípio, a nossa presidente, numa mesa muito simpática, como observaram, ela é toda de mulheres. Como as mulheres têm, com o perdão dos homens que aqui se encontram e da dignidade que nos alcança a todos, como também das isonomias, mas as mulheres têm, de alguma maneira, vivenciado, predominado, se destacado, em particular no nosso tribunal, com a nossa mesa diretora, que por completo é de mulheres, juízas, togadas, estendendo isso, como todos sabem, à direção da própria Escola Judicial com da Matra. Fizemos um pequeno pacto silencioso, não sabiam que estavam nos colocando e nos dando tanto poder ao mesmo tempo. Aqui acabamos de ouvir o hino nacional, não deixa sempre de me causar algumas inquietações, porque particularmente nessa hora vivemos as horas, eu creio, mais difíceis da própria humanidade, que se materializam nos problemas que temos visto, convivido, tangenciado de alguma maneira por conta daquilo que nos alcança, em particular na nossa pátria, de modo mais concreto na nossa justiça do trabalho, no trabalho como forma daquilo que deveria ser minimamente alçado às melhores condições e respeitado, e vem sendo desconstruído, mitigado, colocado à margem com perspectivas que voltam-se muito mais à economia do que ao próprio homem e aquilo que traz de mais nobre em suas veias. Saúdo a cada um dos senhores que se dispuseram a se deslocar até hoje aqui, em particular atendendo convites generosos, às colegas do TJ, à Matra, aos colegas do Tribunal, Dr. Fragale, que veio atender o nosso convite, à nossa escola como um todo, aos servidores, magistrados. E começamos hoje, em particular, não é só mais uma aula, não é a aula magna, não é só mais um ano, é o ano de 2019, em que já não devemos tangenciar
com um sem número de coisas. É um ano particularmente especial, começamos uma nova etapa. É preciso agradecer primeiramente, se hoje estamos aqui, a ousadia de um sonho. Eu acho que acreditaram ser possível fazer algo distinto, fazer algo diferente. A presidente Maria de Lourdes, em particular, porque ela foi capaz de ouvir desde quando fui lhe falar e confiar desde o primeiro momento, colocando-se à disposição com a equipe do nosso tribunal, para que as mudanças aqui dentro da própria escola pudessem ir sendo materializadas a pouco e pouco. Ainda que não na velocidade que eu imaginava ou que queria, mas da forma como era possível. Agradeço aqui na pessoa de Ivana Góes, que está ao lado, desde o primeiro minuto tem estado à frente da nossa escola e com uma inigualável equipe de servidores, de estagiários, de terceirizados, porque não temos muita gente à disposição e vamos fazendo conforme vamos acolhendo aos que chegam. Seja para dar vazão às nossas demandas, seja técnicas, jurídicas, administrativas, como para lutar com todas as forças contra qualquer ato de má vontade, contra qualquer dificuldade que se coloque pelo caminho, como também seja apenas para embelezar o ambiente quando sai à procura de uma flor. Doutor, eu fui procurar uma planta. Eu fui procurar algo muito suave, algo distinto, e irradia alegria a cada conquista, seja ela mínima, seja ela extraordinária no que representa. Agradeço a Danilo Gaspar, que é o nosso coordenador acadêmico, sempre presente com a sua juventude, ideias novas, como aos nossos conselheiros, alguns aqui presentes e amigos, quantos têm vindo e atendido aos nossos chamados, sendo entusiastas de todas as horas, sejam servidores ou magistrados, permitindo até que a cada elogio ou crítica nós possamos ir aprendendo, a pouco e pouco, mudando de patamar, sempre para melhor. E aqui é preciso fazer um retrospecto pequeno, ainda que tome algum tempo dos senhores. Quando eu decidi me candidatar à escola judicial, eu tinha a certeza que estava traçando um novo tempo em minha vida. Embora sempre lidasse com o tempo numa perspectiva muito apertada, porque o tempo, eu digo sempre, nós conseguimos fazer tudo, voltar quase tudo, nós só não recuperamos tempo. Então não pode haver tempo perdido. E acreditava que não tinha outra saída. Sempre aprendi isso na minha casa. A única saída é a educação. Não se galga lugar nenhum na própria vida pessoal ou coletiva e da humanidade sem educação. Mas, por acreditar que quando nos voltamos para o bem se volta para nós. E a equação é simples assim. Por acreditar, como dizia Vitor Hugo, que quanto mais a cada escola que você constrói, fecha uma penitenciária. Significativo daquilo que podemos fazer quando vamos transbordando conhecimento. Por outro lado, a nossa escola, e por isso hoje é tão especial, parecia tão fora de rota, porque se os senhores não sabem, nós temos um prédio onde ficam localizadas as varas do trabalho no comércio, o prédio do tribunal onde ficam os gabinetes dos desembargadores. E este prédio, que foi o primeiro prédio onde funcionou a Justiça do Trabalho, que fica no meio de um e de outro e de quase nada. E que ficou sendo o local para arquivo, para as coisas de menor importância. E eu cheguei e a escola estava aqui. Então, como fazer? Considerando que as prioridades, nesse caso, eram sempre outras. E fui notando os cantos acanhados, mal ajambrados, mal acomodados, mal cuidados. E eu disse, não é possível que a gente consiga trabalhar dessa forma. Não acredito. A decisão foi fácil. Era preciso mudar tudo. Eu disse à desembargadora Maria de Lourdes, eu preciso do primeiro andar inteiro. Ela deu risada com os senhores, porque a escola se exprimia com um pedaço aqui, um cantinho ali do lado. Difícil era conseguir isso.
A primeira atitude foi reconhecer que não dava para seguir como estava, naquele ambiente que havíamos até nos acostumado, porque como seres humanos vamos nos acostumando a quase tudo, seja bom, seja ruim. Para colocar em prática qualquer projeto, era então preciso começar com a própria escola e a sua área física, erguendo quase uma nova escola. E hoje os senhores têm uma nova escola. Ela não está totalmente concluída, mas é uma nova escola, com o mínimo que nós pudéssemos e com o único propósito de educar em um ambiente agradável. E essa seria a primeira prioridade. Tomada a decisão, eu fui seguindo, fomos todos, como quem desconhece limites. Até porque eu sempre acreditei que somos nós mesmos, começo, meio e fim, vértice, bússola. Somos nós que traçamos diretrizes e metas no que propomos, somos nós que elegemos aquilo que queremos. Na vida que optamos, galgando o que vamos materializando, nos sonhos que sempre trarão a conformação que nós delinearmos. Creio sempre no que penso e concretizo, sem receio. Até porque coragem, para mim, é estar apto a recomeçar sempre, não desistir nunca. E reter a esperança na certeza de quem pode tudo. Somos deuses. É preciso não ter medo, na razão de quem se desafia todo santo dia. E faz disso uma coragem distinta. Não se engane, que pode até dar a outra face, mas se fortalece naquilo que muitos dos senhores ignoram. Para conquistar qualquer coisa, é preciso ousar. Aprender a ser feliz todo dia com aquilo que a vida permite. Pelo labor vigoroso e incessante de quem não cansa de amar ao que faz. E essa talvez seja a grande diferença. Eu adoro o que faço. E continuo gostando. E cada vez com novos desafios por vencer. E aqui estamos. Escola e um pouco de revolução. Um local alçado a um patamar de transformação e que segue transformando pelo conhecimento. Os que aqui chegam, os que aqui vão passando e o ciclo vai se completando. E a ideia é essa. Mas não paramos por aqui. Até porque estamos estendendo o projeto dessa nova escola com salas de aula nos principais polos, onde existam várias do trabalho no interior da Bahia. Encabecei um novo projeto e tenho cooptado cada espaço não utilizado ou subutilizado para alargarmos a tarefa de educar, tornando aptos mais e mais servidores e colegas, particularmente nesse caso com o auxílio da Inamate, que foi nos disponibilizando equipamentos necessários, ampliando e difundindo com isso a tarefa de uma formação plena. Renova-se assim, como creio, a própria vida. Sou profundamente grata por fazer parte dessa história. Com todos que, de algum modo, contribuíram e continuam contribuindo, porque o protagonismo não é próprio, não é meu, não é único, é de muitos. Eu aqui estou apenas para contar parte dessa história. As portas estão abertas. Nesse novo tempo, que é preciso que nós optemos pela revolução, começa conosco, começa com altos exemplos, começa com a ideia de trazer para começar o ano letivo alguém que fale com proficiência do trabalho, nos direitos humanos que representam, distante da vertente econômica que se quer trazer, da desconstrução do próprio direito e do trabalho, como o professor Roberto Fragali, como foi dito pela nossa presidente. Ele está elaborando, já com uma equipe na própria Inamate, de um novo modelo revolucionário que vai alterar toda a formação inicial e continuada de todos os magistrados do trabalho do nosso país. Segundo, eu estou indo para uma das reuniões, faço parte do Conselho da Inamate, exatamente nesse sentido, para já começar e colocar em prática com os novos colegas que virão, e que traz algo que todos talvez conheçamos, mas muitos de nós nunca tivessem pensado ou partido para a prática, com uma ideia ímpar de alteridade, se colocar no lugar do outro e, a partir disso, vivenciarmos, vivermos, julgarmos, decidirmos dessa maneira
em respeito ao próprio direito, que vai conjugar com a própria sociedade, que vai discutir coisas novas que não estamos acostumados, que traz à baila um choque de gerações e que hoje cria tantos problemas e dificuldades nas nossas vivências. Então, ninguém mais especial para que possamos recomeçar com um novo tempo, com o direito do trabalho vinculado aos direitos humanos, nessa ideia e perspectiva que os senhores irão acompanhar, com essa nova escola que sossegue os passos, renovada naquilo que realmente nós possamos fazer a cada dia, a cada instante, com cada uma das atitudes que nós podemos ou possamos imprimir e decidir para seguirmos em frente. Porque, a rigor, a justiça, o trabalho, aquilo que nós professamos, vai depender de nós, naquilo que nós também possamos fazer. Não creio em acomodação, não acredito naquilo que nós estejamos de braços atados. Não fosse isso, não estaria aqui hoje, não estaríamos na nossa nova escola. Os senhores não estariam presentes. Que 2019 seja um bom ano para todos nós, sem dúvida nenhuma, até porque a nós alcança aquilo que permitimos. Seremos felizes na medida do que vamos também elegendo e permitindo aos outros serem. E que sigamos em paz. A ideia sempre é essa, paz e bem para todos nós. Muito obrigada a todos, um bom dia. Com a palavra, a presidente da Amatra 5, doutora Angélica Mello. Bom dia, é com muito prazer que eu estou presente representando os magistrados da Amatra 5 e nesse momento vendo tantos colegas, amigos, né, na plateia, nossos parceiros, ABAT, Ministério Público, Tribunal de Justiça, né, os desembargadores todos da casa. E é um momento, doutora Margarete, que eu gostaria de agradecer publicamente a parceria da Escola Judicial com a Amatra, com a Associação dos Magistrados. Talvez seja, já estamos no finalzinho da nossa gestão, né, no processo de sucessão, agora 1º de março, a chapa nova já deve ser inscrita, e aí me faz, cada colega que entrou, eu estou vendo que mais da metade da minha diretoria está presente, né, minha vice Léa, doutor Marco Gugel, doutora Geruzzi, doutora Silvia, doutor Guilherme, então mais do que a metade veio prestigiar a escola e não é à toa. A escola abriu um espaço muito importante para a associação. Nas semanas institucionais, mantendo as nossas assembleias, é muito importante que todos os colegas capital interior sempre presentes. O projeto novo, né, de conversas institucionais, corregedoria com a Amatra, vai ser importantíssimo. Todos os temas que estão angustiando os magistrados em relação à corregedoria serão tratados nesse dia. Projeto inovador, agradeço ali a Danilo, que eu sei que tem um dedinho dele nisso. Muito importante. Eu estou conclamando todos os colegas a participarem. Quem sabe a gente faz um outro projeto desse com a presidência, né? Um novo pleito que a gente faz para conversar os outros temas todos. Então, assim, é um momento de agradecimento, de reconhecimento do esforço de doutora Margarete nessa aproximação. Concordo que a distância é um problema, né? Hoje, quando a gente pensou em convidar e incentivar que os colegas viessem para cá, aí a preocupação, será que vai ter lugar para estacionar? Será que, né, os colegas que estão fazendo audiência vão chegar a tempo? Né? Então, são vários pequenos problemas que, por estarmos em espaços diferentes, nós enfrentamos. Né? Eu acredito que todo mundo que pode vai estar presente, até pela importância da aula, né, de direitos humanos e o trabalho. Nesse ano, realmente, doutora Margarete, muito importante, de grandes desafios, a gente sabe dos desafios que a Justiça do Trabalho está enfrentando, que o Direito do Trabalho está enfrentando, e só todos esses parceiros que eu estou vendo presentes aqui, juntos, de mão dada, a gente consegue, né, superar esses desafios todos. E aí, em nome da Amatra, agradeço todo esse apoio da presidência, da Escola Judicial, a esse projeto que temos que garantir, né, manter as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos princípios, a nossa autonomia. É esse o papel que eu acho que a gente tem que lutar e permanecer
sempre juntos. Muito obrigada pela oportunidade. Agradecemos a palavra da doutora Lourdes Linhares, doutora Margarete Costa, doutora Angélica. Nesse momento nós desfazemos a mesa de abertura para convidar o doutor Danilo Gaspar, que é o nosso coordenador acadêmico da Escola Judicial, para a apresentação do convidado palestrante. Bom dia a todos, muita alegria, muita honra que a gente recebe aqui do Dr. Roberto Fragale Filho para tratar conosco de um tema tão importante, sobretudo nesse momento, que é direitos humanos e trabalho. O professor Roberto Fragale é professor titular de Sociologia Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, coordenador do Núcleo de Pesquisa sobre Práticas e Instituições Jurídicas, doutor em Ciência Política, pós-doutor pela Universidade de Córdoba, da Argentina, professor visitante de diversas universidades, autor e organizador de diversos livros, incluindo Trabalho, Cidadania e Magistratura, além de contribuir com diversas obras coletivas, fazer parte de ser membro de conselhos editoriais. Nos últimos anos colaborou com o Ministério da Educação, onde atuou como um especialista nas áreas de ensino do direito e da educação à distância, além de ter sido redator do relatório geral do grupo de trabalho designado para consolidar os parâmetros para a criação de novas faculdades de direito, além de ser magistrado do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Roberto, é uma honra muito grande recebê-lo aqui, tenho certeza absoluta, sinta-se à vontade e a casa é sua, meu amigo. Bom dia a todos. O protocolo exige a nominata, né? Então tem que desembargadora Lourdes, desembargadora Margarete, juíza Angélica, coordenador Danilo. Eu queria inicialmente agradecer o convite, né, para falar, para fazer essa aula de abertura. Agradecer as elogiosas palavras proferidas pela presidente Lourdes, né? Que eu acho que só aumenta a minha responsabilidade e cria mais dificuldade para mim, né? Registrar minha alegria com a fala da diretora Margarete, com a observação que ela faz chamando a atenção de que é uma cúpula feminina, né? O que mostra a sintonia do TRT5 com a recente política de gênero instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ, né? Vocês são a vanguarda da política de gênero, então, assim, parabéns. Confessar a minha dificuldade com o tema proposto, né? Por uma razão simples. Uma das coisas que a gente faz muito como professor, né, é aceitar falar sobre qualquer tema e depois falar sobre o que a gente quer, independentemente do tema que nos foi proposto, né? O professor tem esse vício. Mas eu tento fugir desse vício. E quando a Ivana me procurou, me contatou, né, o papo inicial era: vamos falar de formação continuada. Eu falei: opa, isso eu entendo, né? Depois virou: vamos conversar sobre trabalho.
E no último momento virou, vamos falar de direitos humanos e trabalho. Eu falei, bom, lascou. Né? Agora eu realmente não sei mais o que eu vou fazer, como é que eu vou sair dessa sinuca de bico, porque, como eu disse, eu gosto de falar das coisas que me pedem para falar. E eu não sou, longe disso, um especialista em direitos humanos. Um especialista numa perspectiva teórica. Quando a gente fixou o tema, eu fui à internet, né, ao oráculo de orientação, né, e conversando com o oráculo, né, ele me remeteu ao YouTube e a uma série de palestras feitas por pessoas muito mais proficientes do que eu no assunto, falando sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos, falando sobre OIT, enfim, falando sobre todo esse aparato internacional vinculado ao mundo dos direitos humanos e em sua relação com o direito do trabalho ou com o trabalho, né? Falei, eu não tenho o que dizer, né? Eu não sou um especialista, né? Conheço basicamente e acho que o interessante não seria acrescentar mais uma camada de discussão abstrata, teórica, sobre direitos humanos na nossa conversa. Ou seja, longe de mim querer dizer que vocês têm que julgar da forma A ou B, fazendo um mecanismo de controle de convencionalidade X, Y, Z, etc. Né? Ou seja, o que eu comecei a tentar me dizer era que o interessante seria fazer uma abordagem, tentar falar de direitos humanos em uma perspectiva concreta. Ou seja, como é que eu traduzo direitos humanos no meu cotidiano, no meu dia a dia, né? no meu universo concreto. E a estratégia que eu pensei para abordar isso, né, já que parte da discussão era também falar, ou parte do pedido era também falar sobre o projeto que a gente desenvolveu lá no Rio, né, tentar fazer uma ponte entre uma discussão de direitos humanos no concreto e a prática, né, a experiência que a gente desenvolveu no Rio de Janeiro. Portanto, o que eu quero propor para vocês é uma fala em dois momentos em que eu pretendo, num primeiro momento, falar um pouco de direitos humanos, ou mais do que isso, né, compartilhar uma experiência visual de direitos humanos, traduzida no concreto, ou seja, como o sistema internacional se apropria da ideia para transformar isso numa realidade. E num segundo momento, aí sim, falar sobre, ou seja, eu vou tentar fazer uma transição para chegar num segundo momento e falar sobre a experiência do Rio de Janeiro, dado o nosso projeto. Primeiro momento, então, né, uma discussão sobre direitos humanos no concreto, ou seja, como a gente vivencia isso no cotidiano, como isso pode ser visto num contexto não de uma reflexão teórica abstrata sobre direitos humanos. Bom, vocês todos sabem que a Declaração Universal dos Direitos Humanos comemorou 70 anos no ano passado. Né? E nesses tempos de redes sociais, né, em que tudo termina na internet, a ONU lançou uma campanha muito legal de engajamento individual, de divulgação dos direitos, da Declaração dos Direitos Humanos, pedindo que as pessoas fizessem pequenos vídeos lendo artigos da Declaração Universal. E esses vídeos estão todos na internet, numa página da ONU, disponibilizados também no YouTube. Né? Falar sobre direitos humanos na perspectiva
do trabalho consiste em remeter de uma forma explícita ao artigo 23 da Declaração dos Direitos Humanos. Eu poderia fazer a estratégia pedagógica mais tradicional, né? Seria sair do quadro negro e converter agora em PowerPoint, fazer um PowerPoint com o texto do artigo 23. Mas eu fiz uma escolha diferente, ou seja, eu quero começar situando o nosso debate no contexto específico do artigo 23, pegando um dos vídeos de alguém da sociedade, né? Um cidadão qualquer, que se aventurou a botar um telefone celular na sua frente e leu para todo mundo o artigo 23. Então vamos ao vídeo 1. Toda pessoa tem direito a trabalho, a livre escolha do trabalho, a condição equitativas e satisfatórias de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual e trabalho igual. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória que lhe permita e à sua família uma existência conforme a dignidade humana e completada, se possível, por outros meios de proteção social. Toda pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses. Conforme a gente viu no texto lido pelo professor, né, o artigo 23 faz remissões a direito ao trabalho, proteção, contra a discriminação, né, igualdade, remuneração digna, liberdade de associação e defesa de direitos ou defesa de interesses por meio, naturalmente, de uma negociação coletiva, né? O que vai aparecer num contexto posterior. Né? Eu tenho essa declaração genérica, né? Que sinaliza para diferentes formas de atuação e que vão se traduzir num contexto... né? Vão se traduzir num contexto concreto por meio de ações específicas, ações do Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Eu queria compartilhar com vocês, né, ou seja, nessa minha estratégia de falar de algo que eu não sou especialista, recorrendo às falas originárias, às falas desses atores, eu queria compartilhar com vocês 3 estratégias específicas que a gente encontra no sistema internacional sobre proteção dos direitos humanos relacionados ao trabalho, portanto, ao artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A primeira estratégia, né, é a chamada Agenda 2030, a Agenda 2030. Né? A Agenda 2030, que foi constituída em 2015, né, estabelece metas para um mundo melhor, para construir um futuro melhor no horizonte de 2030. Ou seja, em tese, todos nós devemos nos engajar na construção desse futuro melhor num horizonte de 2030, tentando realizar esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Na minha experiência de ongueiro, né, na minha atuação na sociedade civil, na vida civil, eu tento me engajar na realização desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quais são esses 17 objetivos? Vídeo 2.
vocês perceberam que eu estou adotando uma estratégia de divulgação, né? Estou socializando uma informação, ou seja, quem conhece a Agenda 2030? O pessoal está acompanhando a Agenda 2030? Não, tem um time, né? um levantar de dedo tímido apareceu ali no fundo, né? Quais objetivos lidam diretamente conosco enquanto instituição? O objetivo 8, né? Que fala em crescimento econômico e trabalho decente, e o objetivo 16, que fala em acesso à justiça. Quando a gente examina cada um desses objetivos, né, aparecem metas específicas no contexto de cada um deles. O que fala o objetivo? Como o objetivo 8 é aquele que mais diretamente está relacionado com o nosso objeto, ou seja, direitos humanos e trabalho, o que fala o objetivo 8? E aí eu recorro ao vídeo 3. Então, as nossas referências aparecem no objetivo 8, né? Trabalho decente, escravidão, né? Combate à escravidão, combate ao trabalho forçado, né? Combate ao trabalho infantil, ou seja, são referências muito claras e explícitas de liberdade através do trabalho. Né? Todos nós, de uma forma ou de outra, nos engajamos nesse processo, né? Mais explícito ou menos explicitamente. Esse engajamento nesse processo é acompanhado pela sociedade civil, que há 6 meses atrás publicou o relatório de acompanhamento das ações dos objetivos, de execução dos objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil. Né? E em relação ao objetivo 8, eu convido todos que quiserem ler, está disponível na internet, é só falar com o Oráculo, né? Dar um Google lá procurando relatórios, chama-se Relatório Luz Síntese 2018, né? O relatório diz que a nossa atuação no país, no Brasil, inclusive numa perspectiva de construção de política pública, tem sido na contramão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, nós estamos andando para trás na compreensão que a gente tem do trabalho, nas ações que a gente realiza em relação ao trabalho, e são objeto de explícita crítica no relatório os recuos efetuados no âmbito ao combate do trabalho escravo e a reforma trabalhista, cujo argumento passa pela criação de desenvolvimento de emprego sustentável, de ampliação de emprego, mas que, diz o relatório, não há nenhuma evidência de que reforma normativa, que mudança normativa tenha impacto na geração e manutenção de empregos. Ou seja, me parece preocupante, né, pegando a minha estrutura concreta de pensar no cotidiano essa relação entre direitos humanos e trabalho, que o primeiro eixo de ação, que é um eixo institucionalizado, no qual nós todos deveríamos, enquanto membros da sociedade civil, estarmos engajados, que é a construção da agenda, a execução da Agenda 2030, o nosso país está andando para trás. Tá? Né, deixo esse registro e passo para o meu segundo registro de atuação, né, ou seja, a apropriação do artigo 23 transformada em ações concretas. O meu segundo registro é claramente, né, o registro da OIT, ou seja, da Organização Internacional do Trabalho, né, que antecede, né, que vem em outros contextos, mas que na sua atuação recente vai se apropriar
de boa parte dos referenciais que, inclusive, estão na Agenda 2030, né? E para a gente conhecer um pouco mais, eu passo para o meu vídeo 4. Work. Whether you've got it, you need it, or you depend on others to have it, work is central to your well-being. Work gives our lives purpose, dignity. Work gives us our humanity. Some 200 million people need work. Millions more have work, but live in poverty. Hundreds of millions lack the basic labour rights to give them a living that is healthy, safe and secure. The International Labour Organization is the UN agency for the world of work. It was founded on the belief that social justice is essential to universal and lasting peace. The ILO promotes decent work for all, through an agenda that aims to give people a fair stake in their working lives and in society. The ILO was created in 1919 as part of the Treaty of Versailles that ended World War I, to ensure social justice for people at work. It became a specialised agency of the newly formed United Nations after the Second World War, and today has a membership of 187 countries that continues to grow. The ILO received the Nobel Peace Prize in 1969, and today is recognised as the world's authority on the world of work, its impact seen at key moments in history. Headquartered in Geneva, and with over 40 field offices around the globe, the ILO is unique amongst international organisations, where not only governments, but employers and workers as well have equal voices. They work together to create labour standards and policies that impact today's global economy. In 2008, the ILO adopted a declaration on social justice for a fair globalisation to respond to a world faced with economic crisis. It made decent work the core of ILO policy and put a decent work agenda into practice. The Decent Work Agenda has 4 strategic objectives: promote decent employment opportunities, enhance social protection, strengthen tripartism and social dialogue, guarantee fundamental principles and rights at work. Decent work is Goal 8 of the UN's 2030 Agenda for Sustainable Development and is an integral part of all 17 Sustainable Development Goals. The ILO's Decent Work Agenda is an essential contribution to peace and security, to sustainable economic growth and the dignity of men and women, globalisation, disruptive technologies, rising inequality. The world of work is changing faster than ever before. The ILO brings nearly 100 years of knowledge, experience and achievement as it considers the future of work. From the ILO we come to this with a mandate, and our mandate in the end is to promote social justice in the world, and that's the best way to keep our world peaceful. Eu juro que tinha legenda. Eu não sei o que aconteceu, né? Eu peço desculpas, enfim, vou passar o vídeo em inglês. Quando a gente olha o vídeo, né, claramente surge a partir, ou seja, existe a referência à Declaração de 2008, que transforma o trabalho decente na referência central do trabalho da Organização Internacional do Trabalho, ou seja, da OIT. E como é que essa promoção do trabalho decente vai aparecer no contexto de ação posterior da OIT? Ela vai aparecer na consagração, né, no reconhecimento de 8 convenções fundamentais de direitos relacionados ao mundo do trabalho, né? Essas 8 convenções fundamentais são a Convenção 29, sobre trabalho forçado, a Convenção 87, sobre liberdade sindical, a Convenção 98, sobre o direito de sindicalização e negociação coletiva, a Convenção número 100, sobre igualdade de remuneração, a Convenção número 105, sobre a abolição do trabalho forçado, a
a Convenção número 111 sobre discriminação no emprego e na ocupação, a Convenção 138 sobre idade mínima e a Convenção número 182 sobre as piores formas de trabalho infantil. Ou seja, essas 8 convenções vão constituir o núcleo duro, o elemento central da ação para a constituição, para briga em prol do trabalho decente. Como é que isso é traduzido na nossa atuação institucional? Claramente, isso aparece como referência na atuação dos três eixos de trabalho de atuação institucional, de combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil e promoção do trabalho seguro, ou seja, as 3 ações institucionais que aparecem no contexto do TST e que são replicadas no âmbito dos nossos tribunais são consentâneas, estão em acordo com a ideia de uma apropriação, né, de um desenvolvimento, de uma atuação em prol do trabalho decente. Ou seja, o primeiro eixo de atuação é a Agenda 2030, segundo eixo de atuação, né, promoção do trabalho decente por meio da OIT, que vocês puderam perceber no final do vídeo, que é consentâneo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 e se insere no contexto da Agenda 2030 nos seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que me traz, então, para a terceira forma de atuação, que é o que a gente vai chamar de Pacto Global, né? Ou seja, o esforço do Pacto Global, que é apropriado nos diferentes países para realização, para implementação, para colocação em prática dos 10 princípios constitutivos do Pacto Global, extraídos os 10 princípios da Declaração Universal de Direitos Humanos. Né? Recorro ao vídeo 5. Né?
10 princípios extraídos da Declaração Universal dos Direitos Humanos em torno de 4 eixos. Direitos humanos e a relação, aqui em relação, a relação quanto aos direitos humanos é aqui pensada numa atuação das empresas nas chamadas cadeias globais de suprimentos. E em relação ao trabalho, o reconhecimento da liberdade de associação e negociação coletiva, combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e discriminação. Ou seja, uma forma de atuação mobilizada pela sociedade civil em torno da atividade empresarial. O que a gente sinaliza aqui com essas 3 formas de atuação é que a gente está pensando um contexto de visibilidade, ou seja, de um trabalho que é reconhecido, que está presente no cotidiano. Entretanto, eu tenho um trabalho que não aparece no cotidiano, um trabalho que é realizado, né, no contexto da domesticidade, que é realizado no contexto do não reconhecimento formal da ausência de remuneração e que produz uma riqueza, né, ou que uma tentativa de estabelecimento de métrica por parte de economistas vai sinalizar para uma produção de riqueza muito maior do que, por exemplo, aquela que aparece no próprio PIB. Né? Ou seja, o que a gente está tentando olhar, ou o que a gente está tentando imaginar é como é que eu olho para um trabalho que não é esse trabalho num contexto mais formal, num contexto mais visível, de forma que a gente possa introduzir nessa discussão, né, não só a adjetivação do decente, mas a adjetivação da visibilidade e da dignidade. E para chamar para esse debate a discussão sobre a dignidade e fazer a transição para a nossa discussão em relação, ou para a apresentação daquilo que é o que a gente vem desenvolvendo no Rio de Janeiro, né, eu vou pular o 6º vídeo, e vou apresentar o 7º, em que a gente levanta discussão sobre o que é o trabalho digno. Todo trabalho é digno, desde que
pessoa se sinta dignificada pelo trabalho. Essa é uma boa frase para a gente dizer para os outros, né? Não é uma pergunta que permite sim ou não, né? Eu acho que todo trabalho é digno. Com certeza absoluta. Todo desejo de trabalho é digno. Não sei se todo trabalho é digno. Se você pensa que o trabalho em si mesmo não tem nenhum valor, mas ele adquire valor porque serve a uma necessidade humana, porque transforma a vida de alguém, porque satisfaz a um interesse de alguém, minha resposta é sim, todo trabalho é digno. Mas eu tenho trabalhos difíceis também, onde o espaço da dignidade ele é minorado. É como se eu dissesse que ele não é necessário, ou que, na verdade, não ele trabalha. É como se eu dissesse que ela, a dignidade, não é necessária. O que eventualmente pode trazer indignidade não é o trabalho que a pessoa faz, mas a forma. Mas quando a gente vai falar de trabalho para os nossos filhos, a gente não trabalha com essa ideia, né? É muito comum, por exemplo, um pai falar assim: estuda, meu filho, porque senão você vai ser gari. Na verdade, o que confere dignidade ao trabalho mesmo é o salário. Se a pessoa não se sente dignificada por aquele trabalho, eu acho que esse trabalho deixa de ser um trabalho digno. Então, a profissão, ela é, de alguma forma, o nosso lugar no mundo. Vai determinar a posição na hierarquia no qual a gente está incluído, como ser humano. Para que a gente seja invisível e para que seja limitado, para entrar mudo e sair calado. Mas isso é algo que já dá para perceber, porque a orientação deles é: você entra, serve o café, fala o mínimo possível, apenas, né, se tiver alguma dúvida, se a pessoa vai querer um biscoito, uma água, alguma coisa, você pergunta. Mas já é claro, já é implícito que é um ambiente que você está ali para servir. Você não está ali para interagir, para ficar à vontade, para conversar, nada disso. Isso a gente faz na cozinha. Quando você entra para servir numa reunião desembargadora, numa sessão do órgão especial, você não pode ficar à vontade. Quando você for servir, né, servir um café e tal, só pergunta se tiver alguma dúvida, não fala mais nada. É um trabalho mais de bastidores, entendeu? De coadjuvante. Eu, antes de ser juíza aqui no Rio, eu fui juíza no Mato Grosso. Eu percebi que o juiz, quando está numa cidade menor, numa vara do interior, por exemplo, no interior do Mato Grosso, ele é muito mais glamourizado. O juiz não leva desaforo para casa porque a sociedade já tem um respeito natural. Mas quando eu estou lá trabalhando na Justiça do Trabalho, as pessoas chegam super educadas. Ah, doutora, não, excelência, não sei o que, né? Chegam cheias de dedo. Então, quando você vive, nem que seja por um dia, um trabalho, como por exemplo eu vivi no ano passado como cobradora, que você escuta desaforo de passageiro, né? Como eu vivi esse ano de copeira, que você escuta desaforo de desembargador. Essa é uma experiência inédita, até onde se sabe, na magistratura do Brasil e talvez do mundo. Levar juízes, não novos, mas juízes já experimentados na carreira, a viver essa experiência de um trabalho subalterno, até onde se sabe, é inédito. Tudo que é novo é geralmente difícil. Não foi fácil. Pois é. Eu uso o vídeo para fazer a transição e sair da discussão direitos humanos e falar sobre
a apropriação que a gente faz e como é que é o projeto que a gente desenvolve lá no Rio. Eu queria começar apresentando as personagens do vídeo, né? Primeiro, uma breve contextualização. Isso é o trailer de um documentário que a gente está fazendo, né? Que a gente pretende lançar daqui a 2 meses, sobre a experiência realizada, sobre a segunda edição da experiência já realizada. As pessoas que aparecem no vídeo são, né, o desembargador Evandro Valadão, que foi o antigo diretor da escola há 4 anos atrás, né, quando a gente começou a falar sobre essa possibilidade, falar sobre esse evento, sobre essa experiência, e que na segunda edição do projeto, no ano passado, trabalhou como gari escolar, ou seja, limpando uma escola no subúrbio do Rio de Janeiro. Tem histórias deliciosas do seu dia de trabalho, né, como gari, percebendo que, enfim, teve lá a briga entre os 2 grupos que trabalhavam na escola, um falava com o outro, né, como é que ele se colocava, porque ele imediatamente ao chegar no trabalho já as alianças tendem a se tecer e queriam saber de que lado ele ia se colocar, né, conosco ou contra nós, né. A outra pessoa que aparece é a desembargadora Gisele Bondim, que no ano passado, em 2018, trabalhou como gari hospitalar, fazendo limpeza no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro. O desembargador Marcelo Augusto, que é o atual diretor da escola, é o último a aparecer no trailer, né, trabalhou 2 vezes no projeto. Em 2017, trabalhou como gari na varrição urbana, limpando as ruas de Botafogo. E no ano passado, trabalhou como entregador, né, ajudante de caminhão, fazendo entrega de carga na cidade de Niterói. Né? Disse que passou o pior dia da sua vida. Chegou em casa, ligou para a fisioterapeuta dizendo que precisa de um atendimento urgente. A juíza que aparece servindo café para os desembargadores é a juíza substituta Amanda, né, lá do tribunal, que no ano de 2017 trabalhou como cobradora de ônibus na Baixada Fluminense, fazendo a linha São João de Meriti e Caxias, e no ano passado trabalhou como copeira em 2 momentos distintos, servindo café para os desembargadores no Tribunal de Justiça e servindo café para os desembargadores no Tribunal Regional do Trabalho, ou seja, no TRT da primeira região. Aparecem ainda eu mesmo, né, e eu posso falar da minha experiência um pouco mais à frente, já que eu trabalhei em 4 lugares diferentes, né. Eu fui gari hospitalar em 2017, trabalhando também no Souza Aguiar, limpando as enfermarias coletivas, uma experiência difícil. E no ano passado trabalhei como gari na varrição pública na praia, gari de praia, né, ou seja, limpando a praia, que também foi uma experiência que eu achava que ia ser fácil e foi bastante complicado. Trabalhei ainda como ajudante de caminhão, fazendo entregas no centro do Rio de Janeiro, uma experiência um pouco diferente da do Marcelo, porque o Marcelo foi para Niterói e a área que ele atendia era a área de shopping center, enquanto eu fiquei na entrega do centro da cidade, onde o caminhão não circula, então a gente tinha que carregar as entregas pelo centro inteiro, né? Um pouco como se eu fizesse, eu imagino que seja um pouco como se eu tivesse que fazer entrega no Pelourinho, né? E o carro fica embaixo e você tem que subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer. E quando chega 2 da tarde, você está pedindo pinico, dizendo, pelo amor de Deus, que esse dia acabe logo, né? Que eu não aguento mais. E trabalhei ainda como auxiliar de limpeza na Fiocruz, limpando os banheiros da escola técnica de segundo grau
né? Ou de segundo grau, não, agora não se fala mais de segundo grau, né? Escola técnica que corresponde ao ensino médio, também uma experiência bastante interessante e bem diferente, né? Com a ida para o trabalho de trem, volta de trem, enfim, né? Uma lógica bastante diferente do meu cotidiano. A última pessoa que aparece no trailer, e é por ele que eu quero começar a fazer a transição, né? A transição já está feita para a parte 2 da apresentação, mas vou dar um intervalo. A última pessoa que aparece no trailer, que está vestido de gari, né? Está vestido de gari, é o psicólogo Fernando Braga, que é eu vou dizer, entre aspas, idealizador, né? É a fonte de inspiração para o projeto. Por que Fernando é a fonte de inspiração? Fernando trabalhou 10 anos como gari. Né? Fernando trabalhou 10 anos como gari. Ele trabalhou como gari durante os anos de faculdade, fazendo faculdade de psicologia na USP, durante os anos do mestrado na USP e durante os anos do doutorado na USP. Ou seja, ele trabalhou 10 anos como gari na universidade. E o mestrado dele deu origem a um livro, hoje esgotado, que a editora diz que não tem interesse em relançar, então quem quiser comprar vai ter que ir no estante virtual, né? Fazendo uma propaganda aqui do Fernando. Um livro que se chama Homens Invisíveis. Né? Homens Invisíveis. Publicado pela editora Globo, teve 2 edições, 4 tiragens, e hoje a editora diz que não tem mais interesse em republicar. Né? E no livro, o Fernando conta um episódio muito interessante do seu primeiro dia de trabalho como gari. Na verdade, não era o primeiro dia, era para ser o seu único dia de trabalho como gari. Né? Em que, depois de trabalhar na parte da manhã, no final da manhã, e no final da manhã é relativo aqui, né? Porque, na verdade, como ele começa a trabalhar às 5 da manhã, o final da manhã para ele é 10h30, quando diz vamos almoçar. Ele vira para os seus colegas, para um dos colegas da equipe de limpeza e diz: infelizmente eu não trouxe meu dinheiro, não tenho como ir no bandejão com vocês para almoçar. Se a gente for lá no Instituto de Psicologia para eu pegar minha carteira, eu posso almoçar. E aí ele vai com um colega para o Instituto de Psicologia, pegar a sua carteira, e na caminhada, quando ele chega no Instituto, na caminhada, nos corredores da faculdade, que ele frequentava todo dia, ele passa pelos colegas que não o reconhecem. Ou, em outras palavras, sequer o veem. Né? E aquilo causa um choque, né, no Fernando, que fica sem saber o que produz aquela invisibilidade que ele vai transformar na dissertação de mestrado numa categoria, num conceito chamado de invisibilidade pública. Né? A gente naturaliza e torna invisível certos trabalhos, certas pessoas. É a partir dessa história, é a partir da leitura fortuita feita por mim do livro do Fernando em 2005, 10 anos atrás, o livro é de 2004, que a gente começa a construir aquilo que vai resultar em 2017 na realização do projeto Vivendo o Trabalho Subalterno. Eu já fui avisado que tem um intervalo, estão pedindo para eu interromper. Né? Tá. Tá. Tá no intervalo mesmo ou eu interpretei errado? Eu tive a impressão que levantou ali um papel. Isso, não, levantou o papel mesmo. Eu estava ficando, será que eu estou doido? Né? Ou seja, tem um intervalo no caderno que vocês receberam para as anotações, no verso, na contracapa, né? Tem um QR Code
que com o celular você clica, quem tiver um leitor de QR Code, e ele vai direto para o livro que está disponível gratuitamente na internet, que conta a experiência de todos que participaram em 2017. Né? Eu vou deixar em suspenso, né, a ansiedade, né, a curiosidade, para explicar o que acontece, o que aconteceu na prática nesses dias de trabalho. Né? E vou interromper aqui para a gente então fazer um lanche, voltar daqui 10 minutos. Né?